Olá, boa noite. Eu sou a Camila do Ministério Esperança de Israel e estamos mais uma vez aqui no mais uma quinta-feira, mais um vídeo aqui do YouTube, Quinta com a Palavra, para a gente continuar refletindo e meditando naquilo que o livro de Provérbios, naquilo que as Escrituras Sagradas, que a Palavra de Deus tem para os nossos corações e para as nossas vidas, para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, para as nossas mentes, para os nossos sentimentos, para as nossas ideias e tudo, em todos os aspectos que nós precisamos. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, continuando no capítulo 23, mas hoje nos versos 22 a 26. E a palavra de Deus hoje, ela dá alguns recados e conselhos muito importantes. O nome desse vídeo hoje é Legado Santo. E eu convido você a acompanhar comigo, a refletir comigo e considerar comigo tudo aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Vamos lá? Livro de Provérbios, capítulo 23, verso 22 diz exatamente assim: Ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. E como toda palavra de Deus, ela explica ela mesma, como a gente costuma falar. No próprio livro de Provérbios, a gente tem algumas referências paralelas para esse verso. Então, em Provérbios, capítulo 1, verso 8, diz: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. Provérbios 30, capítulo 30, verso 17, diz ainda: Na verdade, é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. E ainda em Efésios, capítulo 6, verso 12, diz: Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E é para a gente refletir muitas vezes, né? Na verdade, eu vou seguir uma linha específica de reflexão, mas o Senhor, Ele sempre pode trazer ao nosso coração algumas outras formas de nós compreendermos, porque a palavra de Deus ela é viva, e de aplicar nas nossas vidas. Então é uma reflexão, para que a gente ouça aqueles que nos geraram e não desprezemos aqueles que tanto se esforçaram e se empenharam por nós quando eles estiverem no momento de velhice. A obediência, ela sempre vai começar com essa disposição de ouvir os conselhos e orientações. E quando os nossos pais, quando aqueles que nos geraram, eles chegam numa idade em que eles não mais podem nos servir e que muitas vezes nós já temos alguma ou muita independência deles, nós permanecemos obedientes em honra, em respeito e não mais por uma questão de necessidade. É a honra e a obediência que nos prende, e o respeito que nos prende àqueles que nos geraram, Os filhos, eles não podem de forma alguma, nós como os filhos, e aqueles que os têm hoje, eles não podem de forma alguma desprezar os seus pais, por exemplo, no momento da velhice, e nem deixá-los desamparados nas suas necessidades, A palavra de Deus, ela traz isso, que o filho que é sábio, ele honra seus pais, tanto quando eles são mais novos, quanto eles já são idosos, Ele não permite que as enfermidades ou as limitações que venham pela idade diminua a estima que ele tem por aqueles que os geraram. É a reflexão da verdadeira valorização daqueles que batalharam e serviram para que nós pudéssemos crescer. E o ciclo natural é que eles assim não envelheçam e conforme o tempo seja necessário o nosso auxílio. Verso 23 diz assim: Compra a verdade não a vendas, sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Ainda no livro de Provérbios, como referência paralela, lá no capítulo 4, verso 5, diz assim: Adquire a sabedoria, adquire inteligência e não te esqueças, nem te aparte das palavras da minha boca. E o verso 7 desse mesmo capítulo diz ainda: A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. E essa coisa de comprar a verdade é justamente fazer o que for necessário para alcançá-la. Literalmente, buscar a verdade com todo o seu coração, com tudo aquilo que você dispõe, com toda a sua força, pagando o preço que custar, seja esse preço empenho, seja esse preço esforço,
seja esse empenho, sacrifícios pessoais, né? A palavra de Deus, ela vem trazer pra gente que a verdade, a sabedoria, ela é digna de que seja sacrificado tudo o que nós precisamos para alcançá-la, né? E não há vendas para não, depois de todo esse empenho, todo esse esforço, nós não venhamos trocá-las por qualquer que seja o benefício terreno, seja dinheiro, seja fama, seja prazer, seja facilidades, né, benefícios, né, porque é muito melhor, muito mais preciosa a sabedoria, a verdade, do que qualquer outra coisa que existe aqui na Terra. Na palavra de Deus diz que é como uma pérola de grande valor, né? Mateus capítulo 13, verso 46 fala assim, né? E encontrando uma pérola de grande valor foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Né? Verso 24 fala ainda, e grandemente se regozijará o Pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Uma vez mais declarando, né, a importância da manutenção dos valores que são ensinados, os bons valores, e a manutenção de permanecer, na verdade, não só a manutenção, né, mas a manutenção da observância do bom caminho que foi ensinado. O livro de Provérbios, no capítulo 10, verso 1, fala que Provérbios de Salomão, o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Provérbios 15, 20 fala ainda que o filho sábio ele alegra o seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Parece semelhante, mas tem as suas diferenças esses dois versos. Provérbios capítulo 23, verso 15 fala ainda, filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração. Sim, o meu próprio, que foi o verso que nós vimos na semana passada, né? O pai de um filho que é justo, que é sábio, que conquistou a verdade e que tem na verdade os seus benefícios, né? Ele tem um bom motivo para se alegrar. Todos os que têm filhos e os que não têm filhos são filhos de alguém, sabem que seus pais desejam que eles sejam melhores, mais sábios, andem no bom caminho e tenham prosperidade, não só material, mas emocional e como espiritual, inclusive. Então, o filho que se atém aos ensinamentos, né, a essa instrução boa que vem dos seus pais e prospera nesse caminho da verdade e prospera em sabedoria, ele é uma grande alegria para a sua família e para os seus pais. Ele se torna um bom testemunho de todo o sacrifício e empenho, né, de toda a valorização, de toda a boa palavra que foi semeada dentro dele, né? O pai justo, ele cria bem os seus filhos para que eles se tornem sábios. Assim, a vida do filho ele se torna, né, a prática da excelência do treinamento que foi a educação dada pelos seus pais. No verso 25, verso 25 diz ainda: alegrem-se teu pai e tua mãe e regozije-se a que te gerou. E importante, né? Provérbios 23:15, falado na semana passada, fala de um jeito que você vai ver que no último verso de hoje fala de um jeito muito semelhante. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração. É como se o Senhor ele refletisse diretamente, né? Ele falasse diretamente conosco, como diversas vezes na palavra ele fala. O desejo dele é que nós sejamos sábios, o desejo dele é que nós busquemos a sabedoria, o desejo dele é que nós tenhamos conhecimento da verdade, porque a verdade, ela nos liberta de todos os vícios, amarras e laços, de enganos que esse mundo e a sociedade, enfim, que as relações podem trazer. Mas verso 25 diz ainda, né? Alegre-se teu pai e tua mãe e regozije-se o que te gerou. Porque não tem melhor forma de você pagar os seus pais, se é que nós precisamos pagá-los, né? Mas é a expectativa deles, de todo o empenho, de tudo aquilo que foi dado para eles, assim como o Senhor nos concede tantas coisas, e tem a expectativa de que nós tenhamos sucesso em tudo aquilo que nos foi concedido, assim também os nossos pais, né? Não há melhor maneira da gente pagar a dívida de gratidão, por assim dizer, dos nossos pais, do que alegrar o coração dos nossos pais andando no caminho da verdade, né? O legado mais valioso que alguém pode deixar na terra não são bens materiais, não são construções, não são livros, não são nada que pode ser destruído ou queimado, mas sim uma descendência justa, valorosa, santa e consagrada ao Senhor.
E o último verso dessa noite, que daí eu fiz esse comentário, né, sobre o outro verso da semana passada, o último verso é como se o Senhor ele simplesmente falasse diretamente conosco. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Esse verso não tem contraindicação. Esse verso, ele não tem nenhum tipo de consequência má. Esse verso, ele não tem nenhum tipo de efeito colateral, como se fosse um remédio por excesso. Porque se nós concedermos o nosso coração, as nossas escolhas, as nossas intenções, os nossos planos, os nossos desejos ao Senhor, e nós observemos o caminho que o Senhor nos ensina e nos empenhemos a caminhar neste caminho, nós viveremos uma vida completamente nova, né? É uma palavra do Senhor diretamente ao nosso coração e à nossa alma, né? Um puro conselho que vem do Senhor. Muitas vezes, né, a gente se distrai num caminho que é limpo e justo e muitas vezes nós percebemos a distração e voltamos, mas os que estão fora desse caminho limpo e justo, por assim dizer, como diz as Escrituras, acham que, por exemplo, é tanto sacrifício, é tanta dificuldade que é um caminho que parece para quem está de fora sem graça ou muito difícil. Mas quando você começa a caminhar no caminho da verdade, no caminho da justiça, o princípio ele é realmente difícil porque você rompe com aquilo que você está acostumado às vezes a uma vida inteira, mas trazendo esse buscar constante da sabedoria e da verdade, se aprofundar no caminho que é Jesus, traz uma novidade de vida de uma forma que é como quando você tem um vício. E nos primeiros dias você fica sem aquela substância ou aquela coisa, objeto do seu vício. E eles são no começo extremamente difíceis, os primeiros 24 horas então agonizantes. Mas depois de 3, 4 dias você até se lembra de como é, você até sente um pouco de vontade, mas você já enxerga outras belezas à parte, sem precisar daquele exercício de objeto, né, que usar aquilo ou alguma substância, enfim, algo que seja, né, que cause o vício. E depois de um longo tempo, você já não nem se lembra, já não tem mais ideia e nem necessidade. Eu tô fazendo essa metáfora aqui em relação ao vício, porque muitas vezes o que nós vivemos na nossa sociedade, a gente vive viciado em algumas coisas, viciado em ter sucesso em algumas coisas, viciados em acumular algumas coisas, viciados em alguns comportamentos ou algumas atitudes, e quando a palavra, as escrituras vêm e confrontam a gente com um caminho completamente diferente, o primeiro choque é o do vício. Nossa, mas vai tirar a única coisa que me faz feliz, por exemplo. E quando na verdade o que o Senhor oferece é um novo caminho, um limpo caminho, para que você possa aproveitar e enxergar novas belezas e viver uma nova vida plena, sem as amarras dos vícios anteriores. Essas são as reflexões do vídeo de hoje, Legado Santo. Eu espero que tenha sido bênção para você de alguma forma e, se o Senhor assim permitir, na próxima semana estamos aqui continuando as leituras, as reflexões do livro de Provérbios. Muito obrigada pela sua companhia até aqui e que Deus te abençoe.